Olá, eu sou o brasileiro do site desdobramentodotempo.com.br, que aborda a perspectiva universal da lei do desdobramento do tempo, denominada de lógica global convergente, a partir da visão de Alejandra Casado. Essa lei foi descoberta por Jean-Pierre Garnier Mallet, físico francês, tendo por base um estudo sobre o sistema planetário. A lei foi validada no ano de 2006, tendo Garnier sido premiado pelo Instituto Americano de Física nessa época. Como pano de fundo dessa lei estão os fundamentos da física quântica. Nós não vamos nos aprofundar nesse conhecimento da física quântica, visto que há farto material na internet, além do que foge aos nossos objetivos. É suficiente saber agora que Garnier afirma, a partir desses estudos, que todos nós temos uma espécie de cópia, ou duplo, ou dublê, ou doble. Logicamente, essa nossa cópia não possui a mesma matéria da qual nós somos constituídos, e vive em algum lugar do futuro, em outra dimensão e, segundo Garnier, pode nos antecipar informações que nos ajudam a obter respostas para muitas questões que vivenciamos em nosso dia a dia. Apenas para dar uma rápida ideia sobre o aspecto quântico, o que ocorre é que somos, ao mesmo tempo, matéria e onda, ou partícula e onda. A partícula ou matéria somos nós, em corpo físico, e a onda é o nosso doble. Segundo Garnier, é possível estabelecer contato com o nosso doble através de uma conexão durante a noite, quando nos encontramos num estado de sono profundo, também chamado de sono paradoxal. Além de Garnier, a lei do desdobramento do tempo encontra amparo no conhecimento do médico alemão Hammer, que fundou o que ele chamou de a nova medicina. Hammer nos afirma que o ser está sujeito a 4 erros desde o seu surgimento na Terra. Esses erros são a necessidade de sobrevivência, a necessidade de proteção para não se perder aquilo que se conquista, competição ou comparação e, por fim, a necessidade de completar ou substituir o que falta. Isso quer dizer, segundo Hammer, que os conflitos pessoais são traduzidos a um idioma biológico, ou seja, conflitos biológicos que interferem em nossas vidas. Hammer chama essa interferência de inconsciente biológico. Alejandra Casado, por sua vez, prefere chamar esse inconsciente biológico de observadores ativos do passado, ou observadores ativos de máximo passado. Grave bem isso que nós vamos utilizar na frente. Para a lei do desdobramento do tempo, o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente. É claro que não é simples para nós a assimilação disso, pois viemos de um raciocínio linear, acreditando que o futuro não existe e que as coisas acontecem uma após a outra no universo. Mas, na verdade, todas as possibilidades existem simultaneamente. Vamos entender melhor tudo isso à medida que nos libertarmos dessa nossa mente linear. Por enquanto, o que precisamos entender é o feito de Hammer que ativou essa comunicação entre o consciente presente e os nossos observadores de um passado mais remoto. Antes de continuar, é interessante abordar a finalidade da lei e o que efetivamente ela agrega ao ser. Nesse sentido, vale comentar que o ser humano está em constante busca para descobrir a razão de estar aqui e qual especificamente é a finalidade da sua existência, qual o seu propósito na vida. Nessa busca, as pessoas lidam com soluções diversas para os seus grandes e pequenos problemas, voltando sempre ao mesmo ponto, interagindo com um ciclo vicioso, já que as soluções nunca são definitivas, apenas paliativas. Agora sim, encontramos esse caminho definitivo que queríamos. A lei do desdobramento do tempo serve para criar soluções duradouras e abrangentes. Se você busca melhorar no seu trabalho, conseguir um novo amor, comprar um carro ou um apartamento, não é por esse caminho que vai encontrar a solução.
As pessoas que entram nessa jornada com essa expectativa saem profundamente frustradas. A sua abordagem da lei deve ser como uma viagem que vai fazer como se fosse um mochileiro. Não vá em busca de nada, sem expectativas, sem emoções, apenas vá, sem compromisso de resultado. Se sua vida irá tomar um rumo melhor a partir do momento em que começar a praticar a lei, isso será uma consequência, mas não um objetivo direto. A lei universal do desdobramento do tempo serve unicamente para mudar a percepção das pessoas em relação a tudo, propiciando uma nova visão da vida e deixando de lado os paradigmas que sempre nos alimentaram de conceitos e preconceitos, adquiridos na família, na escola, no trabalho, na vida, enfim. Se a lei for praticada de forma correta, através da metodologia própria, dará acesso ao seu inconsciente, que é o ponto de partida para as mudanças. A lei também não tem objetivos terapêuticos, seja de doenças relacionadas com a mente ou com o corpo. Se alguém se curar de alguma enfermidade praticando a lei, isso será uma consequência de ter mudado a sua lógica, os seus paradigmas frente à vida. Em resumo, a lei não é religião, filosofia, psicologia, medicina ou qualquer outra forma de terapia. É uma lei física, como outras que já tivemos acesso, como por exemplo a lei da gravidade. Outro detalhe importantíssimo são os requisitos que devemos seguir para melhor aproveitá-la. A primeira coisa que devemos ter em mente é deixar algumas respostas para o futuro. Essas respostas virão no seu tempo e algumas serão captadas diretamente da sua antena Wi-Fi, sua intuição lógica. Devemos aceitar algumas coisas como se assiste a um filme de ficção, não querer explicação para tudo imediatamente. Outro aspecto relevante é não vincular a lei a nada, nenhum dogma, seita ou religião. Não queremos dizer com isso que você deva deixar de acreditar em nada que você acredita. O que nós recomendamos é não vincular a lei a conhecimentos anteriores, porque manter-se no passado é a melhor forma de fracassar nessa tentativa através da lei. Na luta do homem, tanto para sobreviver quanto para descobrir o seu propósito, ele exerce a busca das suas respostas em referências externas, fora do seu ser. Tudo aquilo que necessita busca incessantemente longe da fonte, da origem de tudo. Com a ajuda da lei, através do nosso livre arbítrio, podemos estabelecer essa comunicação entre o passado e o futuro. No momento em que criamos um ponto de comunicação com esses observadores do passado e vinculamos a questão do desdobramento do tempo, estamos ativando automaticamente observadores de mesmo nível ao futuro, porque existe uma simetria. Mantendo a coerência e a consistência com essa simetria, se estamos totalmente neutros, as soluções e os conflitos se encontram. E ambos, soluções e conflitos se encontrando no presente, mudam um ao outro. Ou seja, o futuro muda o passado. Que sinais ou sintomas se fazem sentir quando ativamos os observadores do passado e os observadores do futuro, mantendo-se neutros no presente? A lei remove o que nos causa sofrimento ou passamos a experimentar a sensação de paz que vem com relação ao passado. É como se houvesse uma desconexão de todos os estados que têm a ver com as distorções, que é a falta de sintonia com o universo original. É aqui o momento em que Alejandra Casado se afasta da sugestão de Garnier, que tem a ver com manter contato com o Doble. Essa perspectiva da lei, que ela está chamando de lógica global convergente, está relacionada a algo que vai mais além do que o Doble e tem a ver com o que vamos chamar de original. Vivemos experiências lineares. Estamos fora de sintonia em relação ao movimento do universo, do qual somos parte. Então, para poder retornar a essa consciência, basta fazer o alinhamento dos eixos. Para isso, usaremos um recurso conhecido por todos. Basta lembrar do seu tempo de escola, quando fazíamos representações nos eixos X e Y. Eixo X representando a experiência do ser, a nossa vida na Terra
e a luta que enfrentamos para sobrevivê-la. Nesse papel, o ser está em distorção, está descolado da origem, daí o denominarmos de desdobrado. Desdobrados, portanto, somos todos nós que estamos fora de sintonia com a essência, com o universo. Continuamos com a noção do eixo Y, que por sua vez representa o caminho percorrido pela essência, o ser original. O alinhamento consiste em baixar uma versão do ser original para o plano da experiência, e alinhando esses dois eixos estaremos alinhando o ser. O desdobramento do tempo pode ser comparado a uma espécie de lupa. Vejamos essa imagem. Em seu tamanho normal, não percebemos do que ela é composta. Mas se nós ampliarmos essa imagem, nós vamos perceber que ela é formada por milhares de pontos que não percebemos quando eles estão juntos. Pois assim acontece com a lei do desdobramento do tempo. Ampliando, nós vamos ver separado aquilo que sempre esteve juntos. No caso da lei, existência de um lado e o propósito do outro. O propósito sempre esteve junto com a nossa existência. Essa separação, essa ampliação é apenas para efeitos didáticos, para melhor compreendê-la. Vamos ver agora um dos principais conceitos para facilitar o entendimento de toda a metodologia que estamos iniciando. Estamos falando da noção de universo. O universo é como se fosse a união de tudo o que existe, todos os elementos em harmonia, coerência e coesão. Poderíamos também dizer que o universo é uma construção em frequências de luz. Por exemplo, a luz se desdobra em um arco-íris, em 7 cores, as 7 notas musicais e até os números. É algo que está se expressando e se desdobrando em 7 frequências. Para tratar dessas 7 frequências na lei do desdobramento do tempo, é interessante também considerar outro conceito que será utilizado daqui para frente. É a noção de observador inicial. Esse termo será utilizado para não usar uma palavra para a qual já existem muitas referências e geralmente carregada de paradigmas. Deus, por exemplo, é um nome cheio de simbolismos e pode gerar vinculações não desejadas nesse momento. Esse primeiro observador teria em seu interior uma versão de todos os elementos essenciais em harmonia e coerência. Ao adotarmos esse observador inicial, estaremos em sintonia com o universo de uma maneira lógica e coerente. Em determinado momento, esse primeiro observador decide doar sua energia para manifestar um propósito. O propósito é o que mantém tudo unido coerentemente. A energia vem logo depois e põe em manifesto a criação. Em física quântica, para criar uma realidade, necessitamos de energia e informação, e ambas se colapsam. E a informação dá formato a essa energia, e aí nasce o que chamamos de matéria. Então essa realidade tem uma parte de existência, que tem a ver com a energia, e uma parte de propósito, que tem a ver com a informação. Assim, a criação vai ser a energia mais o propósito totalmente unidos. Também podemos chamar essa realidade, da forma como foi idealizada pelo observador original, de paradigma original, onde todos os elementos estão em harmonia e coerência. No paradigma original, o passado, o presente e o futuro não existem. Existe um só tempo, porque as perguntas e as respostas, a existência e o propósito, o masculino e o feminino estão unidos nesse paradigma original. E aquilo que mantém unida toda a realidade é essa energia conhecida como energia primordial, que também podemos chamar de amor, ou seja, a força que mantém as coisas em equilíbrio. Imaginem como seria se as cores, os números ou as notas musicais estivessem insatisfeitas com o que são e quisessem ser diferentes. Qualquer um desses elementos se perguntaria: eu não seria mais feliz se fosse de outra maneira? Essa é a pergunta que se faz quando não se sabe o propósito que se tem.
Essa essência inquieta lutaria para descobrir como seria não ser ela mesma, e isso produz, na essência, uma distorção. Como consequência, nessa caminhada por mundos diversos, a essência vive experiências que vão acumulando cargas. E depois de acumular muitas experiências, vem a grande mudança, o momento para se retornar à origem. Para começar essa mudança de rota, vamos nos referenciar em nossa origem, que é o mesmo que referenciar-nos em nosso propósito, ao invés de seguir existindo em distorção e criando experiências que vão gerar mais cargas. Depois de acumular muita experiência, me surge agora essa ideia de que o bom está dentro do ser, em vez de achar que o bom está fora. Esta é uma sensação interna. Ninguém pode dizer a ninguém que retorne à essência. Isso é algo que simplesmente se sente. É o que chamamos de ressonância. Nesse retorno, a lei do desdobramento do tempo vai nos ajudar enormemente. Ela nos resgata desses padrões repetitivos e nos referencia aos observadores que retornam à fonte. A grande mudança é que agora temos uma referência. Enfim, toda a natureza do desdobramento tem a ver com essa ideia de que o melhor está sempre lá fora, projetando-nos, comparando-nos, sobrevivendo, sem saber para quê. Isso representa o que chamamos de erro original, que é o inverso do paradigma original. É uma distorção original. Se nós nos alinharmos ao observador que tem a distorção original e nos colocarmos no ponto zero, vamos encontrar do outro lado o observador que tem o propósito para essa existência. E isso vai eliminar esse erro original. Fazendo assim, nossa vida inicia o retorno à origem. Se começamos a nos referenciar a um observador de nosso melhor futuro ou do nosso propósito original, vamos encontrar a vibração mais alta. O nosso melhor futuro já existe e é muito mais veloz que o presente. E a única coisa que necessitamos fazer é dizer-lhe que venha nos buscar. Simplesmente nós lhe oferecemos o passado como combustível. Nosso passado vai estar se reciclando permanentemente, vai entrar em decomposição e vai ser o combustível da minha iluminação. Esse combustível vai gerenciar o nosso futuro, o melhor futuro. Nossa evolução vai acelerar impressionantemente, simplesmente por causa da mudança de rota. Conciliando isso, estamos preparando nosso corpo físico para que o nosso ser original venha habitá-lo. O primeiro que temos a fazer é mudar a lógica desse corpo, mudar da lógica da distorção para a lógica do propósito. Um efeito imediato disso é sentir uma enorme paz com o nosso passado. O segundo efeito será a entrada em uma vibração muito mais autorreferenciada. Não buscamos mais a aprovação lá fora e começamos a vibrar em ressonância com o propósito. O terceiro efeito será a transformação da própria realidade. Mas para que tudo isso venha a dar certo, temos que dar o primeiro passo. Nunca mudaremos uma realidade quando tivermos uma carga de sofrimento. Portanto, sair do sofrimento é a primeira instância. Deixamos de nos conectar com as experiências dolorosas do passado. Tudo muda de lugar totalmente, porque a lógica que nos mantinha unidos a essa distorção se transformou em outra coisa. Só pelo fato de ter essa consciência, o passado deixa de doer. Outra coisa importante é que não necessitamos operar através das crenças. Essas são escolhas feitas no passado que só irão atrapalhar o seu progresso na prática da lei. Simplesmente o que vai acontecer é bloquear a possibilidade de mudar. Até este momento, apresentamos os aspectos básicos para o desenvolvimento da lei. No próximo vídeo, vamos detalhar como essa viagem de volta à origem pode ser feita. Vamos apresentar a teoria da metodologia e, com isso, gerar a base para praticá-la adequadamente. Até lá!